Queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias lá na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Queria poder fazer a leitura dos versos 1, 2 e 3. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versos 1, 2 e 3. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu queria convidar a igreja a ler comigo os 3 primeiros versos novamente, para que tenhamos toda a atenção e reverência à leitura da palavra. Quando lemos a palavra do Senhor, a boca do Senhor fala aos nossos corações. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui. Gostaria de convidar as crianças à frente, nós vamos orar com elas, por nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele possa falar aos nossos corações, aplicar em nossas vidas a Sua palavra e nós possamos sair daqui moldados pela verdade profunda e transformadora das Escrituras. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos com temor e tremor, diante da Tua palavra, do poder da Tua palavra. Nós nos colocamos despojados de tudo que é natural, para nos revertirmos o novo homem espiritual. Mediante a obra de Cristo na cruz, pela fé, nós alcançamos esta regeneração. Fomos redimidos, fomos então consagrados, separados para uma santidade progressiva enquanto estivermos peregrinando nessa terra. Trata, ó Deus, com o nosso coração. Não nos deixa que venhamos a nos apartar do conhecimento da Tua palavra. Não permite nosso entendimento se eleve de maneira orgulhosa contra a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que está acima de todas as coisas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, somos pecadores, Pai, e habitamos no meio de pecadores. Tem misericórdia, Senhor, de mim, pecador, que não venha com a minha indignidade comprometer a pureza da Tua palavra. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. Em Ti, Senhor, nós nos refugiamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos, e não deve ser novidade para nenhum de vocês, em um mundo caído. Nós vivemos em meio a uma geração cujo entendimento foi corrompido por causa da queda. E naturalmente ela tende a nos guiar para longe das Escrituras, longe do poder do Senhor. Não há passividade nesse mundo. Tudo é ativo, tudo tem um propósito. O pecado tem um propósito de nos empurrar para longe do conhecimento de Deus. O mundo é degenerado, o mundo cuja razão foi desconstruída por causa da queda, ele tende a promover outras razões, ou o que Paulo vai chamar de sofismas, escrevendo aos Coríntios, razões com as quais não se fundamentam na verdade bíblica, para fazer com que o nosso conhecimento e o nosso entendimento, e a maneira como cremos e vivemos e enxergamos o mundo à nossa volta, seja comprometido por então esse conhecimento secularizado, conduzido por corações caídos, que não tem compromisso com o Senhor, com a adoração ao Senhor, com reconhecer o Senhor como o Senhor de suas vidas, de tudo que faz, que pensa e como age. Não existe neutralidade neste mundo. Neutralidade pedagógica, científica, não existe um mundo caído, neutro em relação à verdade do Senhor ou em relação à igreja. Só o fato de termos sido comprados e regenerados pelo sangue de Cristo Jesus já nos coloca naturalmente em oposição à cultura dominante do presente século.
já nos coloca naturalmente em oposição ao pensamento corrompido dessa geração perversa, que tentam tragar o nosso coração com as suas falsas verdades, ou meias verdades. Na verdade, não existe meias verdades, só por serem meias já são mentiras por si só. Tudo que aprendemos tem uma razão e propósito. Eu queria trazer uma ilustração, tomada emprestada de um colega. E ele falava de uma professora que persuadia a sua classe sobre a Bíblia não ser um livro exato, a Bíblia conter uma série de mitos, de coisas não verdadeiras, e por isso não deveríamos crer na Bíblia. E uma criança da sala se levantou e se contrapôs à professora. E a professora disse: Julinha, um homem não pode caber dentro de uma baleia. Isso não é racional, isso não é lógico, isso não é possível, disse a professora. Julinha respondeu: então, professora, quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas. A professora retrucou, tentando enredar a menina, tentando intimidar a menina. E se Jonas estiver no inferno? Julinha respondeu: então a senhora pergunta. Meus irmãos, Weber, na filosofia, ele trouxe o conceito de que a modernidade era, na verdade, uma passagem secularizada da cultura. O mundo, então, racionalista, em seu movimento renascentista, visava agora trazer, entre aspas, luz humana àquela doutrina ou aquele conhecimento dominado ali pela teologia durante toda a Idade Média. O Renascimento, talvez lembrando a própria doutrina bíblica da regeneração, recria a imagem de uma cultura criada a partir da própria imagem do homem, da razão, centrada na razão humana, que nós conhecemos como humanismo, secularizando a filosofia teologizada, trazida ali como Idade das Trevas da Idade Média. Surge então um homem autônomo, um homem capaz de viver à parte, capaz de viver separado do Deus Criador de todas as coisas. Logo, agora, o conhecimento científico, ou a razão, não precisava mais estar submissa à teologia, ela era uma coisa separada, elas não conversavam mais. Você pode ser religioso, mas não mistura as coisas. Essa era a proposta renascentista. Ela põe um conflito entre a fé e a ciência, conflito entre duas partes que nunca brigaram ao longo do tempo e da história. Pois, então, um conflito entre Deus e a razão. Então, quando, na verdade, o conflito entre a observação científica e a fé surge, a maneira antagônica como são tratados, então, a razão humana e a própria fé num Deus sobrenatural, é sempre resultado de uma má interpretação, de uma interpretação caída sobre as obras de Deus da criação. Sobre aquilo que ele revelou através das suas obras criadas e principalmente daquilo que ele revelou em sua palavra inspirada, inerrante, toda correta, toda verdadeira. Então o problema sempre recai sobre os intérpretes humanos, sobre o nosso coração enganoso, sobre nossa vontade escrava do nosso pecado. Quer sejam cientistas ou teólogos, nunca a culpa é de Deus. Nunca o problema recai sobre Deus. O problema é sempre nosso. No momento que criamos um conflito entre o conhecimento e a Bíblia, o problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema está em nosso coração corrompido. A queda compromete a nossa capacidade de reconhecer Deus. A queda compromete a nossa capacidade de reconhecer Deus como Deus, Deus como Senhor de todas as coisas, porque isso seria assumir que Ele tem o senhorio e é árbitro e é o juiz em relação às coisas que eu faço, em relação à minha vida. Então, por isso, o mito da pedagogia moderna vai defender uma ciência que baseia-se apenas numa observação, na análise de dados, enquanto a fé é uma crença, e isso também é uma mentira. Isso é mentira porque não está certo. O método científico também está repleto de crenças, de teorias, de coisas que não podem se comprovar pelo empirismo, pela observação de fatos. E por isso também é crença. A palavra do Senhor, na qual nós fundamentamos a nossa fé, a nossa razão, a nossa vida, também está fundamentada em observação de fatos. Aquilo que Deus então revelou através das obras criadas.
e principalmente tem revelado a nós, através da sua palavra. A Bíblia defende pela observação de fatos, pela observação do mundo à nossa volta, pela experiência e pelo empirismo. A Bíblia defende que é possível chegarmos a Deus. Romanos, capítulo 1, verso 18, nós lemos esse texto aqui. Diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles trocam a verdade por aquilo que não é verdade. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, olha só, os atributos de Deus, suas características, o seu poder, a sua própria divindade, ou seja, ele como Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo por ele percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O problema não está em Deus, mas no intérprete. O problema não está no Deus, Criador de todas as coisas, que se revela por dados, por fatos, mas no homem caído, no coração corrompido, que não é capaz de reconhecer Deus como Deus. A partir dessa observação, os cristãos entendem que Deus é o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Os cristãos também acreditam que Deus revelou certas verdades a si mesmo, através das obras criadas. Teólogos o chamam de revelação geral. As coisas criadas, a criação, essa revelação geral de Deus, ela é possível ser alcançada e ela torna os homens, todo homem, indesculpável. Pois o homem deveria olhar para a criação e dizer, não tem como isso ter sido criado sem um Deus. Isso não pode ter sido criado pelo acaso. Isso não pode ter sido uma razão proferida ou ali acontecida por uma série de acontecimentos casuais, sem uma ordem estabelecida, sem um direcionamento claro de como deveria ser. Tem uma ilustração, também vou tomar emprestada, que fala sobre o bolo. Ele diz, olha, é mais fácil você olhar para o bolo e acreditar que ele aconteceu ali do acaso ou que alguém fez. Imagine você que havia um caminhão, uma Kombi, uma van, com todos os ingredientes do bolo, no seu compartimento, na sua caçamba, e então ela capota, ela sai se misturando, os ingredientes vão se misturando, ela pega fogo, cozinha-se, tem um bolo. Isso é o acaso. Isso é o acaso criando coisas complexas, como a criação, como o homem. Ou é mais fácil crer que houve um Deus, houve alguém que fez aquele bolo. Alguém que pegou aqueles ingredientes na medida certa e colocou para fazer algo como um bolo. Agora imagine isso sobre a complexidade que é o ser humano. A complexidade que é a criação. Esse ineficiente conhecimento secularizado não nos conduz a Deus. É sempre buscando tornar o homem autônomo em relação a Deus, separado do seu Criador, razão de sua própria existência, sempre fazendo o homem buscar em si mesmo a sua melhor versão e nunca olhar para Deus como alguém carente da sua glória. E nunca olhar para Deus como necessidade, até para se conhecer a si mesmo. A razão da nossa esperança não está em nós, no nosso coração enganoso, na nossa mente corrompida. A razão da nossa esperança está num Deus que criou todas as coisas, criou a mim e criou a você. Porém, esse conhecimento é ineficiente para a salvação sem fé. Isso permeava o pensamento filosófico dos hebreus no contexto da epístola que nós lemos. E nos serve para combatermos a secularização do nosso próprio conhecimento hoje. Como o mundo tem corrompido a nossa razão. Naquele contexto, judeus cristãos, ou congregações espalhadas geograficamente, estavam sendo então colocadas em risco. A razão da sua esperança, a razão da sua fé, a razão da graça para a qual eles foram alcançados, estava sendo colocado em risco, e agora eles poderiam até vir a apostatar, retornar a Moisés em suas cerimônias judaizantes. E essa condição era algo iminente, parecia algo perigoso. O autor de Hebreus vai dizer isso, capítulo 2, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Além disso, é possível que muitos judeus cristãos, aos quais a epístola foi dirigida, foi escrita, tenham sido influenciados de maneira diferente pela cultura helenística, uma cultura focada e centrada no conhecimento da razão como algo libertador. A epístola aos Hebreus, ela vai enfatizar a superioridade de Cristo. Ela vai tratar que Cristo é maior do que todas as coisas, ele é maior em relação a tudo. Ele tem a primazia, como Paulo escreve aos Colossenses. Cristo está maior, está acima dos anjos, acima de Moisés, acima do sacerdócio levítico. Cristo está acima de todo o Antigo Testamento, ele é a razão do Antigo Testamento, tudo apontava para ele. O tempo e a história apontavam para a revelação do nosso Salvador. E vai argumentar então que todos os rituais cerimoniais, tão conhecidos dos judeus, eram sombras que apontavam para a realidade de Cristo, que traziam luz à realidade de Cristo. Então o autor vai destacar como a vinda de Cristo, como a vinda de Cristo, os rituais cerimoniais, eles cessam. Mas isso se contrapõe principalmente ao pensamento dominante daquela geração. A cultura grega, ela valorizava a razão e a filosofia como meios primários para alcançar o conhecimento. O autor de Hebreus vai dizer, não, olha, a revelação divina é fundamental para o conhecimento. A cultura grega, ela valorizava o conhecimento e a sabedoria como um meio para a libertação, para a salvação. O autor de Hebreus vai dizer, não, olha só, a fé é o meio fundamental para agradar a Deus e para aplicar a salvação no homem, jamais condicionada ao conhecimento do homem. Então, no capítulo 10, o autor vai introduzir como a vida de fé deveria ser praticada. Ele vai exortar aquela comunidade a viver pela fé, a agir pela fé. Versos 37, 38 e 39 do capítulo 10. O autor de Hebreus escreve, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, no capítulo 11, logo no primeiro verso, ele se preocupa em fundamentar, em trazer conceito, provas, observações para a sua exortação. Não estou falando isso do nada, vejam bem, olha o que é fé, olha essas pessoas como elas viveram, isso materializa a fé cristã, isso materializa o reino de Deus vivo por meio da sua igreja. E então ele passa a conceituar e explicar a natureza da fé. Eu quero chamar a atenção para o verso 1 do capítulo 11. Diz então o texto, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Meus irmãos, a fé trazida aqui, ela é uma confiança naquilo que não se vê. Não é uma confiança no que se desconhece, é do que não se vê. Perceba que a palavra aqui é bem diferente. Nós podemos conhecer pela fé, a fé se apoia na palavra do Senhor, nós sabemos do que a fé trata, mas nós não vemos. Não é a certeza do desconhecido, pois nos está revelado, só ainda não foi colocado como visível para nós. Nós não vemos a Deus, nós não vemos o Senhor Jesus assentado na sua direita, nós não vemos o Espírito Santo, nós não vemos os céus, o reino dos céus, mas nós sabemos de tudo, porque o Deus invisível revelou a nós. Ele nos deixou a sua palavra. As Escrituras, como obra inerrante, logo a fé não lida com dúvida, mas se apoia numa certeza inabalável, inquestionável. E essa esperança cristã, ela dirige toda a nossa conduta, ela domina a nossa ação. E por isso vem o verso 2. Se esse é o conceito de fé, percebam que muitos conheceram esse conceito e viveram esse conceito, pois ele vai dizer, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que isso quer dizer? Há uma pergunta do doutor Adalto Lourenço, um cientista cristão, que ele vai falar em uma palestra sobre a criação, ele vai fazer uma pergunta curiosa, ele vai dizer, como você sabe que o que você sabe é verdade? Como você sabe que o que você sabe é verdade? E ele traz uma ilustração, ele vai dizer, olha, a sua data de nascimento, como você sabe que você nasceu naquele dia que você acha que nasceu? Aí você vai dizer, não, mas está lá no meu documento. Mas como você sabe que o seu documento é verdadeiro? Ah, não, mas tem o testemunho dos meus pais. Ah, então você crê no papel e você crê no testemunho. E por que você não tem fé para crer na Bíblia?
Se o testemunho tem um valor, e se o instrumento, o papel tem valor, e juntando isso, lhe traz um conhecimento, uma certeza de que você nasceu naquele dia, por que você não crê na Bíblia? Porque o que a Bíblia diz sobre tantos olhares e testemunhos ao longo de todo o tempo e história, como um documento inspirado pelo Senhor, como podemos pôr isto em questionamento? Esse é o trabalho da cultura secularizada da nossa geração. Porque se eles desconstroem o fundamento da nossa fé, e não há fé sem a palavra do Senhor, sem o absoluto da palavra do Senhor, a Bíblia não é relativa, como a pós-modernidade criou em sua cultura filosófica, reagindo ao racionalismo renascentista, iluminista. Agora não, nós somos sentimentos, então logo somos sentimentais, podemos relativizar as coisas em prol do nosso prazer. Não, a Bíblia não pode ser desconstruída dessa maneira, ela é um absoluto inerrante sobre o qual nós fundamentamos aquilo que cremos. Se isso é atacado, e é para aí que apontam todas as armas deste mundo tenebroso, se isso é atacado e destruído, desconstruído em nossas mentes, todo o resto rui. Todo o resto vai ser desconstruído. Se a Bíblia deixa de ser inerrante, todo o resto passa a ser relativo, e cada um pode ser a sua própria religião, cada um pode ser o seu próprio Deus, cada um pode viver da maneira que quer. Como diz o texto em Juízes, cada um pode viver segundo o seu próprio coração e se desviar, porque não reconhece como o seu coração é escravo de sua natureza pecaminosa. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Herman Doover, ele vai dizer que todo conhecimento e pensamento teórico é necessariamente governado por natureza religiosa. Ou seja, todo conhecimento científico, ele tem um fundamento religioso, entenda, não estou falando bíblico, mas tem um fundamento religioso. O homem foi criado como um ser adorador. Ele vai adorar a Deus ou vai adorar falsos ídolos, mas ele sempre vai adorar alguma coisa. Logo, o conhecimento, tendo fundamento religioso, temos que concluir que não existe uma ciência neutra. Não existe uma ciência neutra. O autor de Hebreus segue afirmando que os grandes heróis da fé viveram sobre este princípio, desfrutaram do testemunho e da aprovação de Deus. Todos rechaçaram a grandeza do mundo, todos rechaçaram a sabedoria deste século, todos rechaçaram o conceito de sucesso, de carreira brilhante, de segurança, de poder e amor do dinheiro, e se lançaram totalmente ao lado de Deus. A grande pergunta que o autor de Hebreus possa nos fazer, e talvez a exortação do capítulo 10 nos sirva, é quem nós somos. Somos os que retrocedem para a perdição, uma vez tendo conhecimento de Deus. Deixamos isso de lado, porque temos abraçado outros conhecimentos e adorado outros deuses e dividido nosso coração em pedaços. Ou somos os da fé, pela conservação da alma. Muitos grandes cientistas da história creram em Deus. Queria trazer alguns exemplos aqui. Nicolau Copérnico, astrônomo polonês, que propôs o primeiro sistema de planetas matematicamente baseado ao redor do Sol. Copérnico referia-se às vezes a Deus em suas obras e não via seu sistema em conflito com a Bíblia. Johannes Kepler foi um brilhante matemático e astrônomo. Primeiramente trabalhou com luz, estabeleceu leis do movimento planetário em torno do Sol. Kepler era um luterano, experiente, sincero. Ele vai falar muito de astronomia em suas obras e ter nos seus escritos sobre o espaço e corpos celestes como a representação da Trindade. René Descartes foi um matemático, cientista, filósofo francês. Quando nós extraímos o conhecimento de Descartes, o pensamento do penso, logo existo, nós esquecemos o que vem depois, o que é posterior a essa expressão do pensamento, quando ele vai, então, centralizar a sua filosofia, dizendo que é porque Deus existe que nós não sucumbimos aos nossos pensamentos, não somos levados pelos nossos sentimentos, temos razão, temos conhecimento. Isaac Newton foi uma figura, ele traz a referência como uma figura de um gênio de toda a ciência. O que é menos conhecido é que ele foi devotamente religioso. Em seu sistema de estudos da física, Deus é essencial, é trazido como essencial para a natureza, para a perfeição do espaço. Ele mesmo declarou: este magnífico sistema do Sol
planetas e cometas poderiam proceder somente do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Poderia citar vários outros nomes aqui. A fé alcança a aprovação de Deus. Porque Deus é o que diz ser. Eu confio no que devo confiar. Então, o autor do Hebreus vai mostrar que o conhecimento de Deus influencia, move a nossa cosmovisão, a nossa lente, o modo como nós enxergamos e vivemos no mundo à nossa volta. Nosso conhecimento é transformado a partir da fé. A nossa mente, nosso pensamento é cativo a Cristo a partir da fé. Então a minha razão está submissa à verdade de Deus, à palavra do Senhor nas Escrituras, e nunca em conflito com ela. Verso 3, eu queria me deter nesse verso, peço sua atenção. Se não estiver até aqui, pelo menos a partir de agora. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, nós cremos que Deus criou o que Ele disse que criou. É isso que se resume esse verso. Deus escreveu 2 livros. Não vou falar nenhuma heresia dizendo isso. O primeiro foi a Bíblia. O segundo foi a criação. 2 maneiras reveladoras de que Ele é Deus. É reconhecendo a Bíblia como palavra de Deus que nós aprendemos a ler sobre Deus na criação. Precisamos, cada vez mais, colocar o nosso coração à disposição do conhecimento do Senhor, para que Ele molde todo o nosso ser e seja, então, por Ele adorado. Isaías capítulo 44, versos 24 e 25 diz assim: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. A nossa sabedoria só é sabedoria no Senhor. O nosso conhecimento só é conhecimento no Senhor. A parte do Senhor tudo é morte, tudo é destruição, tudo é solidão, é escuridão da alma. Mas o Senhor traz luz ao nosso entendimento, nos revelando aquilo que somente o Espírito pode nos revelar, de como todo o conhecimento e razão nos levam à adoração. Todo o conhecimento e razão nos convertem a Cristo, nos moldam a Cristo. Nossos pensamentos e nossos conceitos foram muito sacrificados por muitas décadas, influenciados por uma doutrina satânica, que diz: não foi bem assim que Deus disse. Lembram da serpente? Assim é a ciência dessa geração, assim é o conhecimento desse mundo. Não foi bem assim que Deus disse, não pode ser desse jeito, não é possível, Julinha, que essas coisas aconteçam desse jeito. Que somos, então, resultados de consecutivos acasos, que somos, então, fruto de um processo evolutivo de bilhões de anos até chegarmos como Homo sapiens sapiens, animais inteligentes. Deus criou os animais e criou o homem, distinto de todos eles. Logo, você não é um animal racional. Você é um homem e mulher criado à imagem de Deus. Talvez essa ideia de que o homem é um animal tenha gerado nos últimos anos tanto pais de pet, né? Essa cultura corrompida que se apropria dessas coisas. Ainda tem façam uma ginástica para defender um evolucionismo bíblico, a partir de fundamentos evolucionistas, dizendo que Deus então conduziu aqueles acasos, não foram acasos, mas Deus conduziu ali por bilhões de anos. Meus irmãos, se isso fosse verdade, eu teria que admitir que houve morte antes do pecado, antes da queda. E logo, a morte é uma consequência do pecado. Ela só passou a existir depois da queda. Logo, todo o fundamento evolucionista se desfaz. Como explicar essas coisas? Toda ciência devidamente esclarecida não contradiz uma Bíblia corretamente interpretada. Queria repetir essa frase do Adalto, muito importante para a gente. Toda ciência devidamente esclarecida, ela não contradiz uma Bíblia corretamente interpretada.
Nós não podemos pôr como inimigos quem nunca foram inimigos, aqueles que nunca foram inimigos. Deus e o conhecimento sempre se revelou ao povo, sempre foi manifesto a sua criação, para que ela pudesse se desenvolver e exercer o seu mandato cultural, de transformar a criação, de viver e sobreviver, de gerar vida. Todo o conhecimento dado pelo Senhor. Porém, há tipos de se o evolucionismo não é o caminho para o conhecimento bíblico, há vários tipos de criacionismo também. Há um criacionismo religioso, que esse nós devemos deixá-lo à parte do conhecimento, é aquela crença de qualquer divindade ou de qualquer religião pagã, de que existe um Deus, existe uma criação e está atribuída àquela divindade ou aquelas divindades. Mas também há um criacionismo científico, há muito cientista conceituado que crê no criacionismo, que procura por processos naturais e leis da natureza, trazendo elementos de que as coisas foram criadas, sem nenhum compromisso de provar Deus, ou de provar que Deus existe, mas crer que as coisas não podem ter vindo do acaso, mas que precisam ter sido criadas. E dentro deste grande pacote de criacionismo científico, nós temos o criacionismo bíblico, aquele que cremos a partir da palavra do Senhor, como Deus revela em Gênesis 1 e 2, como Ele fez todas as coisas, que descreve como tudo foi criado. Ele não encontra, ele não busca evidências lógicas, leis, etc., mas, no princípio, criou Deus. Isso é suficiente para eu crer que Deus criou todas as coisas. Se a Bíblia estiver errada naquilo que pode ser provado, como nós vamos crer naquilo que não pode ser provado? Não pode ser contra evidências, não pode ser contra leis, não pode ser contra a ciência. A Bíblia converge e ela aponta para o conhecimento trazido por Deus, de como as coisas vieram a existir, de como devemos nos relacionar com a criação e como devemos viver até o dia de Cristo voltar. A fé no Deus Criador, ela se desdobra de maneira prática em nossas vidas, ela molda o nosso pensamento, ela molda as nossas atitudes. Não podemos crer então que Deus existe ou que criou o universo sem fé. O criacionismo bíblico, ele só é possível a partir da fé. Por isso o autor de Hebreus, ele é tão enfático nisso. Olha, primeiro vem a fé, o conceito é esse. A partir da fé, muitos obtiveram bons testemunhos. Esse aqui é o elemento fundamental da fé. Deus é o que ele diz ser. E olha só esses exemplos. Olha Abel, olha Abraão, olha fulano, olha ciclano. É assim que acontece nas Escrituras. A fé molda tudo em nossas vidas. A fé se aplica a cada área do nosso conhecimento. Nós vivemos de maneira diferente das pessoas deste mundo, porque nós temos uma esperança que eles não têm. Nós lemos o mundo à nossa volta a partir das lentes das Escrituras, porque cremos as coisas que as pessoas que não conhecem a Deus não creem. Nós reconhecemos que somos totalmente do Senhor, que nosso trabalho é para Deus. No momento em que a nossa crença que Deus é aquilo que Ele prometeu ser para nós se desfaz, no momento de nós duvidarmos de que Ele é o que Ele descreve ser nas Escrituras, todo o resto vem ao chão. Todo o conhecimento que temos de Deus, toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa segurança vai ruir. Meus irmãos, isso não é paracientífico, isso não é antagônico ao conhecimento. Isso não nos deixa mais burros. A Bíblia é a verdadeira sabedoria. Todo o conhecimento, todos os nossos estudos, todo o nosso trabalho, toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, por que casamos, por que nos relacionamos, está fundamentado nas Escrituras. É dirigido pelas Escrituras. Não é dirigido para as coisas desse mundo, para este mundo, enraizado num conhecimento secularizado de uma geração pervertida, mas nos conduz como peregrinos nesse mundo para a lógica dos céus. Para a lógica dos céus, não para o conhecimento do inferno. É por essa razão que nós não nos prostramos diante dos deuses deste século. É por esta razão que nós não preparamos nossos filhos simplesmente para serem bem-sucedidos. De nada vale ser o primeiro lugar da turma de medicina, ganhar rios de dinheiro e perder o seu coração no inferno. De nada vale passar e ser bom nos melhores concursos e viver distante do Senhor.
De nada vale uma vida a parte de Cristo, do conhecimento de Cristo, submissa a Cristo. Quando Paulo sugere que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, ele vai falar isso, olha, para podermos vencer e prevalecer contra o conhecimento dessa geração, contra as falsidades dessa geração, para que o nosso pensamento, nosso entendimento seja cativo a Cristo e não submisso aos deuses desse mundo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Mas entendam uma coisa, vai lá nos versos 6 do capítulo 11. Como que a gente liga os pontos? Como que a gente conecta as coisas? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. A fé não simplesmente domina os nossos pensamentos, mas ela nos conduz a Deus. Ela faz com que Deus se agrade de nós. Ela molda o nosso coração, não como um coração autônomo, independente do Senhor, mas submissos, colocados diante do Senhor, para onde a Bíblia do Senhor apontar, para onde a palavra do Senhor disser, e do jeito que disser, eu creio. Não tem malabarismo teológico. Não tem maneira de, não, mas isso aqui, se eu pegar, se eu interpretar assim, trouxer desse jeito, aí encaixa com a ciência. Não, a Bíblia não precisa ser provada pela ciência. Ela nunca teve essa necessidade. A gente cria essa necessidade porque não somos preparados para dar razão à nossa fé. E é por isso que tantos jovens se perdem no meio do secularismo acadêmico. Porque quando confrontados, não tem substância, não tem conhecimento para dizer, olha, eu creio que um peixe tragou Jonas, e foi misericórdia do Senhor, porque senão ele ia morrer afogado. Eu creio que Deus criou o mundo do jeito que Ele criou. Eu creio que Ele parou o sol, eu creio que Ele fez chover. Porque a Bíblia diz, eu creio. Porque no momento que eu não creio na Bíblia, meu irmão, eu estou perdido. Eu estou completamente perdido, porque eu não posso crer em algumas coisas e tirar outras. Eu estaria fazendo um Deus à minha imagem, do jeito que eu gostaria que Ele fosse. Quando a verdade de Deus e a palavra do Senhor, na verdade, é nós sendo confirmados, nós de glória em glória sendo aperfeiçoados, transformados, à imagem daquele que nos salvou, à imagem do seu Filho, de Cristo Jesus. É Ele restaurando em nós a plenitude da criação, Ele restaurando em nós ao modo, a aparência, a imagem com a qual nós fomos criados. Ah, sim, a ciência diz isso por sua tese evolucionista, sim, mas olha, eu creio nisso. Eu conheço, então eu confronto e eu digo, olha isso aqui, porque a Bíblia me instrui. Mas nós não nos preparamos assim. Então, titubeamos quando somos questionados sobre verdades centrais da nossa fé. E nos rendemos, então, para tentar conciliar a Bíblia com o mundo, a igreja com o mundo. O mundo é oposição à igreja. Se não for assim, nós estamos sendo crentes suficientes. Quanto mais crentes nós formos, mais nós vamos encontrar oposição no mundo. Não precisamos ser burros. Podemos ser inteligentes e crentes. A história prova isso. A fé do Deus Criador tem que moldar a nossa razão, tem que moldar a nossa maneira de pensar. Isso é proveitoso para a nossa salvação. Crer que Deus é o Criador e anunciar esse Deus Criador, que tem poder para salvar, é fundamental para a pregação do Evangelho. Como Paulo escreve, como ele diz então lá em Listra, quando eram atordoados ou adorados como deuses, depois de haverem feito coisas maravilhosas pelo poder do Senhor, Paulo vai dizer, olha, senhores, por que fazeis isso? Eles estavam adorando Paulo e Barnabé como deuses ali, e Paulo vai dizer, olha, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais do desvio que fez, do Deus vivo, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há.
Olha só, ele apresenta ao povo de Listra o Deus Criador. Esse é o Deus vivo. Nós temos feito esses sinais para que vocês possam se converter ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo o que há neles. Nosso coração tem que ser convertido a esse Deus vivo e poderoso, Criador de todas as coisas. Isso nos serve também para a nossa confiança, porque Ele é quem diz ser. Eu posso confiar que Ele é suficiente em nosso socorro e auxílio. Porque Ele é quem diz ser, eu posso confiar que Ele tem poder para salvar. Eu posso confiar que Ele está cuidando das minhas necessidades, da igreja, do seu povo. No Salmo 121, verso 1 e 2, vai dizer: elevo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não há dúvida. Não há questionamento. Se Deus é quem Ele diz ser, Criador de todas as coisas, isso é para a sua própria glorificação. Aprendemos com a criação a glorificar aquele que fez todas as coisas segundo os seus eternos propósitos. Quero convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, verso 6. Vamos ler juntos? Só Tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, porque o mundo criado é do jeito que Deus criou. Tanto os crentes quanto os incrédulos podem fazer observações verdadeiras sobre ele. Os crentes não têm nada a temer em relação à ciência, ao conhecimento, se for entendida como um estudo das obras criadas por Deus. A teologia, diziam os puritanos, é a mãe de todo conhecimento, de toda ciência. Todo conhecimento está submisso e por ela é provado. Nós não devemos temer as faculdades desse tempo, porque Deus é quem Ele diz ser. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, poderoso para criar, poderoso para salvar, poderoso para converter corações, não pela razão humana, mas pela transformação do Espírito Santo. Nós devemos estudar, conhecer, nos aprofundar, sermos inteligentes em todas as coisas, observando tudo como obras criadas por Deus. E que Ele tenha misericórdia de nós, porque nisso se fundamenta o nosso propósito para a salvação. Isso se fundamenta a nossa confiança e principalmente a sua adoração. Tudo é para a glória de Deus. A nossa vida, a nossa salvação, a nossa confiança, toda a criação foi feita e criada para a glória do seu Criador. Nós possamos adorá-lo. Nós possamos acordar de manhã cedo e reconhecer a Deus no sol que brilha ou na chuva que cai. A reconhecer Deus no ar que nós respiramos, a reconhecer como Deus nos tem dado muito mais do que nós precisamos. E sermos contentes no Senhor. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós somos satisfeitos nele. Que Deus possa ser a razão da nossa esperança. Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas. Imagine o que Ele pode fazer. Nós nos apeguemos a isso e confiemos nisso, em nome de Jesus.